A questão do patriarcado de Antioquia é um pouco complicada, mas o padre Adrian Fortescue, escrevendo no começo do século passado, diz que o patriarca melquita é, sem dúvidas, o descendente da linhagem original dos bispos de Antioquia. Esta sé, após várias inconstâncias, voltou definitivamente à comunhão com o pontífice romano, enquanto a linhagem do patriarca ortodoxo foi criada no século XVIII para substituir a linhagem que voltou à comunhão. Usarei aqui a numeração do Fortescue, embora essa pareça ter mudado, né? Uma questão de descobrirem nomes, enfim, acaba mudando a numeração, porque a questão aqui não é tanto sobre esses patriarcas. Esse texto aqui, antes, ele era até mais longo, tá? Eu cortei um pedaço considerável dele, porque eu não acho que vale a pena ficar falando sobre quais patriarcas estavam ou não estavam em comunhão. E eu prefiro até falar de outra coisa antes. Existem, atualmente, 5 reclamantes do patriarcado de Antioquia. E antes existiam 6. Por isso que eu disse que a questão é complicada. Você vai ter o patriarca melquita, o patriarca maronita, o patriarca siríaco católico, o patriarca ortodoxo e o patriarca, se eu não me engano, eu posso estar errado porque eu estou falando de cabeça, esse último eu não lembro de ter lido, o siríaco ortodoxo, que é a igreja que cismou por causa do concílio da Calcedônia. Então, e é inclusive daí que veio o nome Melquita. Então, por isso que eu digo, e num ponto da história teve um sexto que era o bispo latino, mas enfim, esse aí virou só uma sé titular, depois das cruzadas não vingou muito. Então, por isso que eu digo que é uma questão complicada e que precisa fazer muita distinção, mas o Banzoli reduziu simplesmente a uma briga entre o patriarca Melquita e o patriarca ortodoxo, que está em comunhão com Constantinopla, que tem a mesma doutrina de Constantinopla. Porque tem um patriarca ortodoxo que não tem a mesma doutrina do que esse patriarca que está em comunhão com o ortodoxo, constantinopolitano. Enfim. A questão sobre quando esse patriarcado cismou é um tanto obscura, porque, em geral, responder à pergunta quando os ortodoxos fora de Constantinopla se tornaram cismáticos é um tanto difícil. As disputas de Fócio e de Cerulário foram puramente locais. O Papa nunca excomungou as igrejas do Oriente. Ele não tem um decreto falando assim, eu excomungo todas as igrejas do Oriente. Nem faz sentido isso. Por quê? Porque cada igreja é uma igreja. Em algum ponto da história, os patriarcas de Antioquia e os demais ortodoxos tomaram o lado do patriarca de Constantinopla, aderindo ao seu cisma. A questão se torna quando que eles fizeram isso. Aparentemente, no primeiro cisma de Fócio, eles não se pronunciaram. No 8º Concílio Ecumênico, inclusive, quando Fócio foi julgado e condenado, os comissários imperiais perguntaram aos outros legados dos outros patriarcas por que Fócio já não tinha sido deposto antes. E eles responderam dizendo que o direito de Inácio era tão evidente que eles não precisavam fazer nada e, de qualquer jeito, o Papa já tinha resolvido a questão. Dessa forma, parece que eles nunca quiseram partilhar desse primeiro cisma, o de Fócio. E da mesma forma, os outros patriarcas não formaram um novo corpo religioso na altura da disputa de Miguel Cerulário. A questão era puramente local, na cidade, talvez até mais do que o cisma de Fócio. No caso específico de Antioquia, sabemos que seu patriarca, Pedro III, protestou veementemente contra os caminhos de Cerulário e declarou que não quebraria a comunhão com Roma. Então esse é um detalhe importante. O patriarca da época do cisma disse que não queria seguir o patriarca de Constantinopla. Então a questão poderia ser resolvida, vocês poderiam pensar, buscando saber quando que removeram o Papa dos dípticos. Díptico, para quem não sabe, era uma placa de cera que abria assim, que se usava para escrever os nomes de quem ia ser citado no cânon durante a missa. Então, o Papa ia nesses dípticos. Enfim, isso é a origem remota. Eu não sei se nessa altura eles ainda usavam placas de cera. Provavelmente não. E por um bom tempo, o Papa esteve nesses dípticos. E, ao mesmo tempo, o patriarca de Constantinopla. O que parece que aconteceu é que Antioquia só ficou em cima do muro, esperando a questão se resolver, achando que era uma coisa assim, temporária. Eles parecem que não perceberam que ficou um estado de cisma permanente, que não ia se resolver naturalmente assim. Ia chegar uma hora e um patriarca de Constantinopla ia pedir desculpas e ia estar tudo resolvido. Então, por um bom tempo, parece que eles só falaram, isso aqui não afeta a gente vai deixar os dois aí, uma hora eles se resolvem. Só que é claro, pela sua proximidade com o patriarca de Constantinopla, e a pressão para aceitar o que o patriarca do imperador estava fazendo, a dependência que os patriarcados orientais tinham acostumado a ter do patriarca de Constantinopla, certamente arrastou eles para o cisma, embora não tenha uma data clara para isso. Em dados momentos, parecia que eles aderiam ao cisma de Constantinopla e em outros pareciam renovar a comunhão com Roma. Por isso que eu não fiz questão de falar, esse era católico, esse não era, porque é uma lista muito grande de um ping-pong. São patriarcas que aceitam e os que não.
Mesmo para Constantinopla, o último passo do cisma não foi a excomunhão de Cerulário. Eles voltaram à comunhão em 2 ocasiões, o segundo concílio de Lyon e o concílio de Florença. Essas uniões se aplicavam a todos os outros patriarcas orientais. Então, se na altura de Lyon eles estavam em cisma, voltaram à comunhão. E na altura de Florença, se eles estavam em cisma, eles voltaram também. Além desses 2 casos, em vários momentos os patriarcas parecem ter mantido contato e comunhão com Roma, parecendo nunca se esquecer que eles não podiam ficar longe do patriarca principal, do maior dos patriarcas, o patriarca do Ocidente. E a gente tem que considerar também que a comunicação era difícil. Só que mesmo assim, em várias ocasiões, os patriarcas de Antioquia, Jerusalém e Alexandria renovaram as suas uniões com o Papa. E esses, claro, devem ser considerados como católicos. E, sem sombra de dúvidas, muitas vezes eles vão falhar em comunicar ao Papa, porque eles estavam sendo ocupados pelos turcos, né? Simplesmente isso. Eles estavam sendo espremidos nos calcanhares dos turcos. Mas, de qualquer jeito, eles aceitavam a doutrina católica e tinham o desejo de se manter unidos ao Papa. Então, também, a gente tem que considerar esses como católicos. Mas é um pouco mais difícil chegar a uma lista disso. A melhor maneira de ver a situação é considerar as 2 tendências que a Igreja de Antioquia demonstrou na história. A de união com o Papa e da união com Constantinopla. Essas 2 tendências conviviam dentro da mesma igreja, que cada vez pendia para um lado. Até que essa disputa se cristalizou em 2 igrejas. Uma católica e uma ortodoxa. A Melquita e a ortodoxa. Segundo o patriarca melquita Inácio Pedro IV, entre Nicolau I de Alexandria e Cirilo VI, o patriarca que formalizou a união, 25 patriarcas de Antioquia eram inequivocamente católicos. Fortescue diz que esse número pode ser exagerado, mas realmente o número de patriarcas autenticamente em união com Roma, nesse meio tempo, é surpreendente. Um deles, já citado, foi Pedro III. Suas cartas ao Papa Leão IX não nos deixam dúvidas sobre sua doutrina e fidelidade. Mas parece que o sucessor dele já era cismático. E, enfim, eu não vou entrar tanto aqui no mérito, mas nesse meio tempo eu vou fazer um resuminho. Tiveram as uniões, alguns aceitavam, alguns não. Nas cruzadas, Antioquia foi sitiada, porque ela era uma cidade que estava dominada pelos muçulmanos. E quando os cruzados chegaram lá, eles respeitaram o direito do patriarca de lá, João IV. Só que ele chegou num ponto que eles brigaram com ele. Então, de início, eles não chegaram lá já colocando outro bispo. Eles reconheceram que aquele patriarca era o bispo, parece, né? E aí, mas um tempo depois, parece que eles brigaram. O patriarca se exilou, ou foi exilado. Isso é uma questão que eu não consegui fechar, né? Para Constantinopla. E empossaram um bispo latino lá, em Antioquia. Porque eles acharam que a sé estava vazia. Estava vacante, já que o bispo foi embora. Eles foram lá e puseram outro. E a partir desse momento, os patriarcas de Antioquia passaram a ser nomeados de Constantinopla. Então não é surpreendente que eles tenham começado a ter tendências cismáticas, né? Enfim, a linhagem latina acabou morrendo com o fim das cruzadas. Na prática, né? Porque aí o patriarcado virou só titular. Ficou com uma Basílica de Roma. E, enfim, ficou assim até os anos 50. Foi o último patriarca titular. E depois disso, Paulo VI tirou esse título da lista de títulos. Quer dizer, da lista de titulares, né? Acabou com essa sé titular. Então, tendo isso em vista, vamos continuar com a linhagem grega, né? Chegamos no século XVII e temos Eutímio III, patriarca de Antioquia, que aceitou Florença. Ele foi sucedido, porém, por Macário III, que, apesar de ter feito uma profissão de fé católica, acabou por ir em um sínodo de Constantinopla e aceitar a profissão de fé de Pedro Mogila. Apesar de tudo, nessa época havia um grande movimento uniata por todo o patriarcado. Os jesuítas converteram Eutimo Saifi, metropolita de Tiro. Naquela altura, a União de Florença não havia sido quebrada de forma irrecuperável e, aparentemente, os missionários jesuítas tratavam os bispos do Oriente como ordinários legítimos, sem se oporem a eles. Parece que todos esses eram, ao menos oficialmente, católicos, em união com o Papa, até que alguém formalizasse o cisma. O trabalho dos jesuítas era, na verdade, expurgar as tendências cismáticas desses católicos que eram rodeados por cismáticos, hereges. O sucessor de Macário III foi Cirilo V, em uma conferência que teve com o patriarca maronita, Estevão II, que é um dos reclamantes da antiga sé de Antioquia, porque, na verdade, para eles, teve uma briga, e aí, enfim, teve um patriarca, se não me engano, herege, e aí eles formaram um grupo, enfim. É por isso que eu falei que é uma questão complicada. Não vou entrar nessa questão dos maronitas nem dos siríacos, vou falar só dessas duas posições.
Então é uma posição claramente católica. Ele foi elogiado pelos jesuítas, que diziam que ele lamentava o cisma e, longe de se opor à conversão dos cismáticos, a apoiava. Porém, ainda assim, não tinha a coragem necessária para proclamar a união, como o patriarca de Alexandria tinha feito. Mesmo assim, era conhecido por ser simpático aos latinos e, por causa disso, temendo uma aproximação com o Ocidente, os turcos o prenderam. Isso era muito comum de acontecer. Assim que ele saiu da prisão, Clemente XI lhe enviou uma carta, encorajando-o a proclamar seus sentimentos católicos. E assim ele fez, convocando um sínodo e proclamando os decretos de Florença. Muitos outros prelados seguiram seu exemplo, como os metropolitas de Beirute e de Tiro. Então a gente tem aqui um patriarca católico, Cirilo V, né, Banzoli. Não vamos falar besteira. O patriarca morreu em 1720 e foi sucedido por seu antigo rival, Atanásio IV. Ele já tinha dado passos rumo à união e o patriarcado todo parecia apoiar o momento uniata. Sua oposição a Cirilo fez, porém, mudar radicalmente de opinião. Ele perseguiu, ao menos por um tempo, os católicos, prendeu seus líderes, inclusive o metropolita de Tiro, que a gente falou que se converteu, que chamava Eutímio. É disputado se ele morreu católico ou não. Naquela altura, os missionários latinos, que eram quase todos jesuítas franceses, tinham convertido muitos gregos e convencido outros que a melhor opção para eles era fazer a união com Roma. Então, mesmo os que não eram convictos católicos, já viam a união com Roma com bons olhos, de certa forma. Eutímio de Tiro e Neófito Nazri de Saidinaya, não sei falar isso direito, está em árabe, eram católicos. Em Damasco, Alepo, Sidon, Tiro e Acre, a maioria dos cristãos de rito bizantino era católica, ao menos no seu coração. Então, se desenrolou uma disputa sobre qual era o legítimo patriarca. E aqui que vai vir a questão que o Banzoli tenta falar contra o jovem Melquita lá. Parece que Atanásio IV era amigo de um monge cipriota, Silvestre, e teria exprimido um desejo que ele fosse seu sucessor. Até aí, ok, mas isso não significa que ele era seu sucessor. Ou até mesmo que ele teria o nomeado como sucessor. Essa última possibilidade é ridícula, pois uma nomeação assim seria nula. E ainda assim ia ser muito engraçado, né? Só vai ter ele e o patriarca. Né? O monge vai falar, ele me nomeou como patriarca. E que prova que você tem disso? Nenhuma. Ele que disse pra mim, não tem nenhuma testemunha. Olha que maravilha, a vida é muito fácil, né? É só inventar as coisas. E também entra nessa disputa uma rivalidade que parece ter se desenvolvido entre cidades, Alepo e Damasco, que eram bem próximas, inclusive. Silvestre era o candidato de Alepo, e um outro padre, chamado Serafim Tanas, se tornou o candidato de Damasco, um católico, que tinha o apoio das autoridades locais de Damasco. O povo de Damasco, para evitar a eleição do outro candidato, organizou uma eleição em 25 de setembro de 1724. Nenhum bispo estava presente, mas vários confirmaram posteriormente a eleição. Apenas padres e leigos notáveis. Serafim foi eleito e sagrado bispo por Basílio Finan, metropolita de Banias, Neófito Nazri de Saidinaya e Eutímio de Ferzol, que foi sagrado bispo para a ocasião. Tomou, de acordo com o costume, um novo nome, Cirilo VI. No Patriarcado de Antioquia existiam 15 dioceses. Na verdade, eu acho que eram 15 arquidioceses. Eu acho que eu coloquei errado aqui, mas enfim. De um jeito ou de outro, ainda assim é bem significativo. 10 aceitaram a eleição desse patriarca. Enquanto isso, o rival, sabendo o que estava acontecendo, foi a Jerusalém e se queixou do progresso do papismo na sua região, apresentando sua reclamação ao patriarcado como candidato de Atanásio IV. Então ele chegou já falando, Atanásio IV queria que eu fosse patriarca. O patriarca de Jerusalém tomou o lado dele, até porque ele era cismático, né, o Silvestre, ele não era católico, e avisou o sínodo de Constantinopla. E o patriarca de Constantinopla então tomou o seu lado e sagrou o bispo, poucos dias depois da sagração de Cirilo VI. Silvestre também fez alarmismo com os turcos, dizendo que os ortodoxos estavam se convertendo à religião franca, voltando à Síria, que é a região onde fica Damasco, com várias leis anticatólicas debaixo de seus braços. Todos que se converteram deveriam apostatar, nenhum relacionamento com os missionários latinos era tolerado e eles deveriam ser expulsos. Olha que maravilha, né? O governo turco dando autoridade para o patriarca cismático, né? O governo turco reconheceu Silvestre como patriarca e o sínodo de Constantinopla impôs uma profissão de fé aos que entrassem em comunhão com o patriarca ortodoxo e todos aqueles que os turcos obrigassem a fazer a profissão de fé. Esta fórmula negava explicitamente a cláusula filioque. O patriarca legítimo, Cirilo VI, foge antes de seu rival chegar, para o mosteiro do Líbano. Então, entra uma questão da validade da eleição de Cirilo VI. A gente sabe que nunca existiu na cristandade inteira uma única fórmula uniforme de eleger bispos em todos os lugares. As eleições deveriam ser regidas, então, pela lei canônica, tanto escrita como de costume. Isso é uma coisa que Santo Tomás fala, inclusive, o costume pode ter força de lei, em vários casos, de cada lugar, na sua época. Quanto a Cirilo, está o fato que nenhum bispo estava presente, apesar de vários bispos terem confirmado sua escolha posteriormente. Por outro lado, existe evidência que, desde a transferência de Antioquia para Damasco, o costume dava direito aos cidadãos damascenos de participarem da eleição. E esse direito foi reconhecido várias vezes e usado várias vezes.
O consistório papal declarou, depois, que a eleição de Cirilo VI estava de acordo com os costumes dos gregos. Outro fator que contribui positivamente para sua eleição é a aprovação da considerável maioria dos metropolitas, dando-lhe ao menos uma sanatio in radice, uma ratificação posterior, se qualquer possível irregularidade tenha atrapalhado sua eleição. Olhando ao Oriente, não podemos considerar um único método claro de eleição. Havia uma diversidade imensa de casos de prelados eleitos por voto popular e sob tantas irregularidades, mas que, não obstante, foram aceitos por seus sufragânios. Os patriarcas de Constantinopla, por exemplo, já foram apontados pelo sultão turco, e nenhum ortodoxo questiona sua linhagem. O primeiro patriarca após a conquista da cidade, que estava a ser vacante, está entre o número destes. A regra que podemos considerar então é de que o bispo de fato virava bispo de jure, por consentimento tácito, ou seja, o homem que atuava de fato como bispo acabava ganhando o direito de ser bispo por consentimento tácito, ou seja, por aceitação, mesmo que silenciosa, dos outros. Isso que significa tácito. De certa forma, o Sínodo de Constantinopla reconheceu a validade da eleição de Cirilo VI, pois, antes de declarar Silvestre como patriarca, depôs Cirilo. O único argumento utilizado por eles é o da suposta nomeação de Silvestre, pelo falecido patriarca. Ironicamente, uma das grandes bandeiras dos ortodoxos é serem contra a jurisdição de um bispo sobre a igreja inteira. Os próprios ortodoxos afirmam veementemente que o patriarca ecumênico de Constantinopla não possui essa jurisdição. Mesmo assim, o patriarca de Constantinopla ama agir de forma como se ele possuísse uma jurisdição assim, resolvendo querelas fora de seu patriarcado, inclusive quando se trata da eleição do patriarca. A única razão real para a oposição ortodoxa da eleição de Cirilo é o fato de que ele formalizou a união com Roma e acabou com a ambiguidade que existia até então. Se não fosse por isso, sua eleição seria reconhecida, assim como foram muitas outras eleições até piores em outras dioceses, que nunca foram anuladas. Silvestre do Chipre é apenas um dos incontáveis bispos ortodoxos que basearam sua autoridade de reinar em nome de Cristo na aprovação de Maomé. Tanto irônico, não? Diante de todos esses fatos, só podemos concluir que a linhagem ortodoxa é resultado de um cisma, e que seu início foi em 1724, enquanto a linhagem melquita remonta a São Pedro. É essa a conclusão do padre Dr. Adrian Fortescue, grande acadêmico do século passado, 3 vezes doutor e um gênio, conhecedor de diversas línguas orientais. Então a autoridade dele não é coisa que se brinque. Pulando os eventos que se seguiram, como disputas com o governo pelo reconhecimento das duas igrejas como coisas separadas, e o patriarca ortodoxo tomando as igrejas do patriarca legítimo, Cirilo VI ainda precisava formalizar a comunhão com Roma, obtendo da cidade eterna uma aprovação. Em 1729, Bento XIII, sabendo da situação da Síria, envia um padre capuchinho, chamado Doroteu da Santíssima Trindade, para que o patriarca fizesse uma profissão de fé com a fórmula de Urbano VIII. Outra questão surgiu também. Havia uma divisão entre melquitas, pois Eutímio de Tiro tinha introduzido mudanças na liturgia, adotadas e defendidas por Cirilo, seu sobrinho. Uma parte do povo era veementemente contra as mudanças. E o Papa então ordena que o patriarca não mude nada da liturgia sem que tivesse permissão. Isso é um padrão muito fixo que Roma sempre vai tomar nessas questões sobre as liturgias orientais. Por quê? Para que não tenha esse argumento de os latinos querem acabar com a nossa liturgia, os latinos querem acabar com os nossos costumes, os latinos querem nos latinizar, os latinos querem acabar com a nossa identidade. Para não ter esse tipo de argumento contra a União, a Roma sempre vai falar, não mexam nos livros, a menos que seja uma questão assim, tem uma heresia professada nessa oração aqui dessa liturgia. Tá bom, então essa parte você vai tirar. Só isso. Fora isso, quando não tem heresia em alguma oração, a coisa continua idêntica. Foi assim também com os russos, porque parece que eles têm muito medo da latinização, exceto os ucranianos, que por causa da vizinhança com a Polônia, parece que os ortodoxos ucranianos gostam das latinizações. Tem muito ucraniano que reza o rosário, tem procissão do Santíssimo Sacramento, etc. Outras coisas que são latinas. O patriarca fez a profissão de fé e tudo que pediram para ele, mas teve um atraso na questão porque o Papa morreu no ano seguinte, 1740, né? 1730. Em 1744, Bento XIV enviou-lhe o Palio, ocasião em que publicou seu decreto famoso, De Mandata Celitus, que regulava a Igreja Melquita. Por aqui acabamos o resumo da história da Igreja Melquita, sabendo que o patriarca de Antioquia legítimo é o da Igreja Melquita e que o Banzoli simplesmente falou um monte de besteira, querendo falar que, na verdade, o patriarca católico que cismou com a igreja local lá para poder criar a igreja em comunhão. Não, é mentira, foi o contrário. O patriarca ortodoxo que foi nomeado de forma ridícula, estúpida, pelo patriarca de Constantinopla para sanar essa união com Roma.